Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 125, chamada Ricamente, baseada na passagem do apóstolo Paulo, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo diz assim: a palavra do Cristo habita em nós ricamente. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibe contestável carência de cooperação, lançando répidos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostra lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando os teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, pois, a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se da nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Essa lição é uma lição, ela é muito atual e tem muito a ver com os nossos dias de hoje, e ela nos convida uma reflexão muito importante de como está sendo os nossos comportamentos, a nossa visão, diferente às situações adversas na nossa vida. Como nós estamos nos comportando em relação a elas? Nos comportamos com revolta, com indignação, com questionamentos, ou a gente procura enxergar algo de bom que existe naquela situação? Ela é uma lição muito atual, porque nós que estamos aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, estamos em transição para um planeta, um estágio melhor, um pouco melhor, né, que é o estágio de regeneração, mas neste momento ainda somos habitantes do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E lembremos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, não por si só, não por culpa dele, do planeta em si, mas sim por causa de nós, os habitantes do planeta. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, é um planeta, digamos assim, onde o mal, né, e até a gente coloca bem entre parênteses aqui, ele tem a visão, né, a gente tem a impressão de que o mal prevalece, mas por causa de nós, dos seus habitantes. Nós precisamos das provas e expiações justamente como escada, como oportunidade de aprendizado para evoluirmos e como oportunidade de acerto perante as leis de Deus e perante ao próximo que nós cometemos alguma falta no passado. E isso, o Espiritismo, ele é uma ferramenta assim, que nos ilumina justamente nessa compreensão de enxergarmos justamente esse momento, enxergarmos a compreensão e sabermos o porquê das coisas. Para as pessoas que não têm essa compreensão, acaba ficando mais difícil. Os desafios, os problemas, as situações adversas, as montanhas da qual Jesus falou, muitas pessoas se deixam levar pela incompreensão, pelos questionamentos, pela intolerância em determinadas situações, justamente pela falta de compreensão delas. Se a gente tem apenas a visão do mundo de hoje, do que nós estamos vivendo, apenas dessa encarnação, realmente tudo parece muito injusto, tudo parece que está errado, né? Mas quando a gente abre um pouco essa compreensão e o Espiritismo vem nos ajudar, vem ser essa luz a trazer essa compreensão, começa as coisas pelo menos a terem mais sentido. E tendo mais sentido, a gente tem de lidar com as informações, com as situações de um jeito melhor quando a gente não tem.
Porque quando a gente não tem, a gente vai sim se deixar levar pelo desespero, vai sim se deixar levar pela incompreensão, pela intolerância, pela revolta. Por que que Deus permitiu isso comigo? Por que que isso foi acontecer? Eu sou um servo fiel do Senhor, eu procuro orar, vou lá no templo, faço o meu trabalho evangélico, faço o trabalho mesmo num centro espírita, na casa. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí a gente precisa tentar compreender isso de uma melhor maneira, justamente primeiro ampliando a nossa visão de Deus. Deus é o nosso Pai, é a inteligência suprema, é o Criador de tudo, e Ele é amor, bondade, misericórdia acima de qualquer coisa. Então, Ele, por ser o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Então, isso primeiro tem que a nossa base, para a gente começar a mudar um pouco das compreensões das coisas que estão à nossa volta, dessas situações mais adversas. A primeira coisa que a gente precisa tentar mudar é essa compreensão que a gente tem de Deus. Muitas vezes a gente coloca Deus lá como aquele velhinho com o cajado na mão, sentado no trono, só mandando, faz aquilo, faz ali, castiga um, castiga outro. E não, Deus é amor e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, Ele quer o nosso bem, né? Ele quer a nossa evolução, Ele quer o nosso melhor. E aí, quando a gente começa a entender isso, aí, quando a gente tem essas oportunidades que a vida vai nos trazer desses desafios, desses problemas, a gente começa a enxergar um pouco diferente, porque se Deus é o meu Pai, se Ele quer o melhor para mim, se Ele é bondade acima de qualquer coisa, por que que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Ele permitiu que eu chorasse agora? Por que Ele permitiu que eu sofresse? Então, é essa a compreensão que a gente começa um pouco a mudar. Porque se Deus é bondade, por que Ele permitiria que o mal chegasse até mim? Se não fosse por algo bom, se não tivesse algo de bom para mim, algo de melhor, algo pensando no meu crescimento, pensando na minha evolução, pensando no melhor para mim. Então, aí a gente começa a mudar um pouco essa situação. Que para nós é difícil? Sim, é difícil a gente ter essa compreensão, principalmente quando nós choramos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos lidando com as situações mais adversas. Mas lembremos, e a gente fala sempre aqui, não é porque a gente é espírita ou segue qualquer outro tipo de religião que as adversidades não vão vir. Nós estamos no planeta de provas e expiações. A gente sai de casa, abre a porta, tropeça numa prova e expiação que já estava ali esperando a gente. É normal pelo nosso ambiente, pelo estágio evolutivo do planeta. Mas lembremos, passamos por aquilo que nós precisamos passar de acordo com o aprendizado que a gente precisa fazer, ou de acordo com o acerto perante as leis de Deus que a gente precisa se acertar, ou em relação a algum próximo a quem nós cometemos uma falta, se não nessa vida, em vidas anteriores. Então, a gente ter essa compreensão de Deus e aí essa luz do Espiritismo em relação a isso, nos ajuda nessa compreensão. E Emmanuel começa a lição falando justamente sobre isso, sobre essas adversidades, essas dificuldades que muitas vezes, como nós nos comportamos, como nós enxergamos em relação a elas. Aí Emmanuel começa a lição falando: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua experiência, demonstra deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, existe incontestável carência de cooperação, lançando réplitos e solicitações e solicitando reparações. Asseveras procurar a bondade do celeste benfeitor, no entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostra lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus milhares de pensamentos ao lamaçal do desencanto. Emmanuel, ele foi muito feliz nesses 4 parágrafos aqui que a gente acabou de ler, que justamente é muito o retrato do nosso momento e daquilo que nós vivemos. Muito das situações que nos deparamos é diferente daquilo que nós planejamos, daquilo que nós queríamos. E quando a gente se depara com essas situações, muitas vezes a gente se deixa tomar por um sentimento negativo, por uma falta de esperança, por uma falta de fé, pelo desespero, pela desilusão e tantos outros sentimentos negativos que acabam, digamos assim, consumindo a nossa esperança, consumindo as nossas boas energias. Aí é uma coisa que a gente sempre fala. Gente, por a gente estar no planeta de provas e expiações, é normal a gente lidar com essas situações. Então, vai ser normal haver momentos onde a gente vai chorar,
onde a gente vai ficar triste, onde a gente vai se desiludir, onde a gente vai se sentir sem esperança, sem fé. Isso é normal, faz parte da nossa vida pelo nosso estágio evolutivo. Nós não temos essa evolução de encararmos todos os problemas a todo momento, né, com a nossa fé lá em cima, 100%. Não, é normal. Até pelo nosso estágio de evolução, por quê? Porque nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, temos nossos sonhos, fazemos os nossos planos. E está tudo certo. Não foi à toa que Deus colocou isso em nós, visando o nosso progresso. Porque através dos nossos sonhos, dos nossos desejos, a gente realiza trabalhos, a gente vai à luta, a gente faz, toma ações, toma partido de certas situações, e isso vão nos trazendo experiências, vivências que vão nos enriquecendo e vão nos tornar pessoas melhores. Então, os desejos, as vontades que existem dentro de nós, elas fazem parte, é lei natural de Deus, porque assim a gente pode aprender e assim a gente pode progredir. Então, tá tudo certo aí. Então vai ser normal, em muitos momentos, a gente fazer os nossos planos, ter os nossos desejos, ter os nossos sonhos. Aí, quando vem a adversidade, que muitas vezes transforma essa situação, vai ser normal, num primeiro momento, a gente se deixar levar por aqueles sentimentos negativos das quais a gente comentou, o desespero, a desilusão, a falta de esperança, vai ser normal. O que a gente pode fazer, e justamente o que a lição ela nos inspira a pensar, a refletir sobre isso, é o quanto de tempo a gente vai ficar neste momento. Né, que nem dei um exemplo, né? A gente perdeu um parente muito querido nosso. Vai ser normal a gente chorar, vai ser normal a gente se a saudade desse parente, mas o quanto tempo a gente vai ficar nessa situação? Então são essas reflexões que a lição ela nos traz, porque a gente vai lidar com elas, mas aí o que a gente faz é que é a diferença. E aí o Espiritismo ele vem nos ajudar muito em relação a isso, para ser esse suporte, como Jesus falou naquela passagem onde ele falou, conheça a verdade, ela te libertará. A partir do momento que a gente sabe do porquê, das adversidades, do porquê que as coisas acontecem, porque às vezes as coisas não saem conforme a gente planejou, não que a gente vai lidar com aquela situação que a gente vai mudar a chavinha lá em 100% e a gente já vai ter uma atitude proativa no mesmo instante. Não. Mas a gente vai conseguir lidar com aquela situação de um jeito melhor, e mesmo lá com o nariz lá torcido, lá, mesmo assim um pouco inconformado, a gente vai continuar o nosso trabalho. Porque muito dos motivos das nossas desilusões, dos nossos problemas, e é justamente a gente ficar nessa situação por tempo indeterminado. E aí vão acarretando outros tipos de problema, outras situações muito mais pesarosas que aquela própria situação, que aquela própria desilusão ou desapontamento nos trouxe. Então, muitas vezes, até os estudiosos, né, principalmente da mente, da ciência, falam muito que, por exemplo, a depressão é a doença do século XXI. Mas por que a depressão? O que é a depressão? Onde ela começa? Na verdade, se a gente for parar para pensar mesmo, é lógico que ela tem os elementos espirituais, a gente sempre estuda sobre isso, mas o gatilho, na maioria das vezes, o que é? É alguma situação, algum plano, aconteceu alguma coisa que você assim, estava planejando e aquilo não deu certo. Deu totalmente diferente daquilo que você planejava. Aí o que acontece? Você cruza os braços lá, e é como se você entrasse em greve com Deus. Você cruza lá os braços e fala assim, daqui eu não saio enquanto Deus não fizer as coisas do jeito que eu gostaria que ele fizesse. E muitas vezes a gente começa assim, aí começam as influências espirituais e tudo mais, aí a pessoa começa a entrar em depressão, justamente porque ela não aceitou as coisas como aconteceram. E às vezes a gente lida com isso mesmo. Há situações no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida no mundo afora, que a gente planejava alguma coisa, que a gente tinha uma ideia, a gente queria que acontecesse de um jeito, a gente queria que acontecesse num tempo determinado, e aí as coisas não acontecem. E aí vai ser normal, como a gente está falando, lidar com os desapontamentos, com as desilusões, da gente se questionar Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que teve que ser assim. Vai ser normal. O que a gente não pode é ficar por tempo indeterminado nessa posição de indignação. É isso que nos causa o mal. Porque é justamente quando a gente tem uma visão um pouco mais ampliada e de entender que as coisas acontecem a nós não é por acaso, tem um motivo, e que por mais pior que possa parecer aos nossos olhos, à nossa compreensão, existe um bem muito maior por trás disso, porque Deus está no comando de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, se eu estou passando por alguma situação, por alguma coisa da qual eu preciso lidar, existe um bem maior por trás disso, por mais que hoje eu não consiga ver.
Então, o Espiritismo nos ajuda justamente nessa compreensão e ele é o nosso apoio, é aquele abraço, sabe, que é acolhedor que a gente tem, às vezes, de um ente querido, que vai nos dar força para, nesses momentos difíceis, a gente se sentir acolhido, mas a gente reunir forças para a gente continuar a nossa caminhada. E isso que é importante. Aí Emmanuel continua a lição falando assim: acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas, daremos testemunhos da obediência exaltando a revolta, ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação, proclamaremos a glória do amor cultivando o ódio. Então, perceba, Emmanuel aqui está falando justamente aquilo que nós estávamos conversando. Como a gente vai conseguir promover o bem na nossa vida e, por consequência, na vida das outras pessoas, se a gente fica por tempo indeterminado nessas situações onde vão trazer esses sentimentos negativos para nós? Se a gente não ilumina, num primeiro momento, a revolta, a indignação, né, a incompreensão que a gente sente ali quando as coisas não saírem do nosso momento, a gente vai ficar por tempo determinado ali. E aí vai criar esses sentimentos ruins da qual o Emmanuel está falando aqui. O ódio, a desesperação, a revolta, né? A gente vai, os nossos pensamentos, como o Emmanuel fala aqui, eles vão continuar nas trevas, porque a gente vai ficar alimentando aquele pensamento negativo. Por que que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu isso? Eu sou um injustiçado, Deus esqueceu de mim. E a gente, quem não passou por isso na sua vida em algum momento? Todos nós passamos por isso e é natural que vamos passar. Mas o que a gente faz com essas situações é que é importante. E uma coisa que o Espiritismo nos ajuda justamente a nos inspirar, para a gente compreender isso de uma melhor maneira, é justamente a fé raciocinada. Da qual muitas vezes nós, por usarmos a expressão fé raciocinada, a gente acha que a fé é algo assim calculado, né? É algo assim frio. E não, muito pelo contrário. A fé raciocinada é a gente saber do porquê que estamos passando por aquela situação. De não saber, pelo menos, totalmente saber ter a noção completa daquela situação, mas saber, pelo menos, entender que se a gente está passando por aquilo, existe algum motivo. Não é por acaso. A gente sempre brinca, né? Tinha um problema lá, ele bateu na porta do vizinho, o vizinho não estava, ele veio para a gente. Não, não é assim que funciona. Cada um passa de acordo com aquilo que tem que passar, visando o aprendizado, visando seu ajuste, visando sua melhora. Simples assim. É que para nós que estamos num planeta de provas e expiações, isso é muito difícil. Mas a fé raciocinada nos ajuda a compreender isso, né? Justamente naquilo que a gente falou sobre Deus. A fé raciocinada vai nos ajudar a entender o que é Deus, quem é Deus. Deus é meu Pai, é a causa primária de todas as coisas. É amor, justiça e misericórdia acima de qualquer coisa. Então, se ele permitiu que alguma coisa chegasse na minha vida, é porque é para mim. Alguma coisa eu tenho que tirar dali. Deus não ia permitir que isso chegasse se não fosse para mim. É essa compreensão que a gente precisa ter. Jesus, por que Jesus veio, qual que foi o motivo dele vir, a ajuda da espiritualidade, do porquê que ela está à nossa volta, por que ele tem esse trabalho em nos amparar, em nos ajudar, em nos instruir, em nos iluminar. Nós não estamos sozinhos aqui. Deus designou um anjo da guarda, mentor, queira chamar como queiram, especialmente para nós, essa nossa encarnação, justamente para nos ajudar, principalmente nesses momentos mais difíceis. Querem prova de amor maior do que essa? Né? E então a gente não está desamparado, não é por acaso. Então a gente saber do porquê dessas coisas nos ajuda justamente a lidar melhor com essa situação. É como nós falamos, não é porque a gente segue a casa espírita, que a gente faz o nosso trabalho lá, ou em qualquer outro tipo de religião, né, na igreja católica, evangélica, qualquer outro lugar, que a gente não vai passar pelos nossos desafios. Não, nós vamos passar. Como nós lidamos com ele, que é o segredo. O Espiritismo nos ajuda muito. E essa nossa fé, né, de saber, de entender o porquê disso, nos ajuda justamente a gente superar esses obstáculos e continuar o nosso progresso. Porque, como Emmanuel fala aqui no final, ele termina a lição falando assim: a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou iluminação como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se da nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Então, é de acordo com o nosso trabalho, principalmente no bem, a gente vai ver isso aos poucos se refletir na nossa vida. Muitas vezes, como a gente sempre fala, não vai ser no nosso momento, não vai ser do jeito que a gente quer, porque a gente sabe que nada na natureza dá saltos. Tudo obedece um espírito de sequência. E muitas vezes aquilo, para eu conseguir alcançar aquele objetivo que eu estou querendo, pelo qual eu estou lutando, muitas vezes existe um processo.
E para que esse processo possa passar por todas as suas etapas do jeito correto, é necessário um tempo. E justamente a nossa fé, junto com essa compreensão que a gente tem, vai nos ajudar a entender isso, e principalmente dos momentos adversos, sim, vamos ficar chateados, sim, vamos ficar tristes, sim, podemos chorar, mas a gente vai reunir forças de levantar e continuar a nossa caminhada. Por isso, uma virtude fundamental, e a gente vira e mexe, está sempre conversando sobre ela aqui, ela é fundamental nesses momentos, principalmente de adversidade, onde a gente muitas vezes não sabe como continuar esse trabalho, que é a persistência. É justamente através da nossa persistência nesses momentos difíceis é que a gente vai reunir força para a gente passar por cima desses obstáculos e continuar o nosso trabalho que a gente precisa fazer. Eu não entendi por que Deus não me deu aquilo que eu estava pedindo, tudo bem, mas se ele não me deu, tem algum motivo. Eu vou continuar o meu trabalho, porque talvez hoje isso não, aquilo que eu estou buscando não tomou forma na minha vida, mas isso não impede, isso não quer dizer que no dia da manhã isso não vai acontecer. Eu preciso continuar o meu trabalho, eu preciso continuar perseverando. E é isso que é fundamental para nós, para a gente não desistir, para a gente continuar ali perseverando, continuar na luta, persistindo no nosso caminho, porque se a gente desistir nas adversidades, pode ter certeza, aquilo que nós estamos buscando, a gente não vai alcançar, ele vai se desfazer no meio do caminho. E é o que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Muitas vezes elas, principalmente quando elas são levadas pela fé cega. Isso também é muito importante a gente conversar. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje, elas estão se deixando levar pela fé cega. Que aquela fé, eu acredito por acreditar. Não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente dá sempre um exemplo do emprego, né? O emprego não vai bater na nossa porta lá. A gente vai ter que mandar currículo, a gente vai ter que falar com as pessoas, a gente vai ter que estudar, fazer curso. Muito das coisas que são naturais para nós nos dias de hoje. Mas se a gente não fizer nada, não adianta eu só ir na igreja, ir no templo, ir lá na casa espírita e pedir para a espiritualidade, ó, me dá um emprego. Se eu não fizer a minha parte, como a espiritualidade pode fazer a parte dela? Lembremos sempre, começa da gente, o primeiro passo é nosso. A partir daí é que a espiritualidade vai fazer a parte dela. E muitas vezes, por a gente desistir, por a gente não persistir, por a gente muitas vezes se deixar levar por falsas promessas, por momentos difíceis na nossa vida, a gente acaba desistindo, e aí não tem como a espiritualidade mais ajudar, porque ela precisava da nossa persistência, ela precisava do nosso esforço ali, para a gente continuar, para que lá na frente, no momento oportuno, ela abrisse a porta para nós. E se a gente desiste, como que a gente vai alcançar aquilo que nós estamos buscando? Então a gente não pode se deixar levar pela fé cega, porque muitas vezes, quando a gente se deparar justamente com esses problemas mais difíceis, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, e sim, aí sim a gente vai ficar lá por tempo indeterminado. Porque a nossa fé não estava baseada em coisas certas, em coisas justas, em coisas verdadeiras. A gente acreditava por acreditar. Se der certo, bem, ok. E se não der? E aí? O que a gente vai fazer? Então, por isso que a persistência ela é primordial. Mas a gente precisa aliar essa persistência junto com o conhecimento, da gente entender. Eu estou passando por essa situação porque eu tenho que passar por ela, por um bem, por algum aprendizado da qual eu preciso fazer. A partir do momento que eu fizer o aprendizado, que eu estiver pronto para novas etapas, a espiritualidade, a vida naturalmente vai trazer para nós e vamos estar preparados para lidar com elas. A gente sempre fala isso, é só a gente olhar para nós no passado, em situações muito difíceis as quais a gente passou. A gente superou, e se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente entrou naquela situação de um jeito e saiu daquela situação de um outro jeito. E hoje a gente está mais preparado para lidar com outras situações que a vida vai nos trazer. Mas lembremos sempre, nunca vamos desistir, nunca precisamos perseverar a todo momento, a todo instante, para que a gente continue firme na nossa caminhada, para que a gente não desista e a gente possa ver, em breve, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, as nossas vontades se tornarem verdade na vida, na nossa vida, de acordo com a permissão, de acordo com que se o julgamento de Deus e da espiritualidade achar que somos merecedores e achar que aquilo é para o nosso bem. Então, que façamos esse julgamento, que tenhamos esse discernimento e façamos a nossa parte. Aonde nós estivermos, possamos dar o nosso melhor e confiemos que a espiritualidade fará o resto. Acho que era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, muito atual.
vale a pena a nossa reflexão, como a gente está lidando com essas situações, com as adversidades do nosso dia a dia. A gente está lidando ainda de um jeito ainda pela revolta, pela inconformação, onde a gente já consegue parar para pensar em algum momento ali, enxergar algo de bom e tentar entender que existe um porquê ali por trás daquela situação da qual eu estou passando. É importante justamente para quanto mais rápido entendermos isso, vocês vão ver que mais rápido a gente consegue sair dessas situações. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.